Fala galera, como vocês estão? Aqui quem fala é o pastor Misa. Aqui quem fala é a pastora Sil. Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa série Por quê? Hoje nós vamos falar para vocês um assunto que é bem legal, sobre relacionamentos. Vamos começar falando sobre a solteirice. Solteirice, aos solteiros primeiros aí, tá? Fiquem atentos aí que nós temos dicas, nós vamos puxar a orelha de vocês também. Então se liga aí, né, nessa palavra que vai ser muito bênção para vocês. Então, para você que está solteiro, eu queria dizer para você que antes de você querer alguém para você, você precisa se amar. Amar acima de qualquer coisa. O futuro a Deus pertence. Então não adianta você querer ficar focando em alguém que você está à procura se você tem se deixado de lado. Então foque naquilo que você tem agora, no seu presente. E nesse momento, se você está solteiro, o que solteiros fazem? Solteiros aproveitam a vida, mas aproveitam a vida com Deus. Aproveitam a vida com responsabilidade. Curtam os amigos, viajem, planeje o seu futuro e entregue nas mãos de Deus. Se você pretende se casar, se você quer um relacionamento saudável, aproveite esse tempo de solteirice para buscar em Deus o seu parceiro. Outra coisa que eu queria te dizer, hoje, se olhe no espelho e veja essa pessoa maravilhosa que você tem aí todos os dias e curta a sua companhia, né? Depois que você tem alguém, você vai ter que dividir o seu tempo, você vai ter que se doar o seu tempo para aquela pessoa. Então, nesse momento, tem só você. O seu dinheiro é seu, o seu tempo é seu, tudo é seu nesse momento. Então, curta enquanto você pode. E cada fase é a sua fase. Então, eu sempre brinco que aproveite cada fase da melhor forma possível. Tem um versículo lá em Provérbios que eu quero ler para vocês, Provérbios 4:23, que diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A juventude, como nós estamos falando, cara, você tem que aproveitar, você tem que usufruir o máximo, mas usufrua com responsabilidade, porque dela você pode fazer coisas no presente que possam afetar o seu futuro, e você pode ficar com marcas o resto da sua vida. E nós, quando somos jovens, nós temos muitos amigos, e assim, amigos mais chegados que irmãos até, porque quando você tem amigos ali mais próximos, você tem uma liberdade, você consegue desenrolar altos papos, e a partir do momento que você tem um relacionamento, você acaba perdendo isso, porque, que nem a pastora Silvia falou aqui, você vai ter que dividir, e você não vai conseguir dar uma atenção para o seu amigo ou para a sua amiga do jeito que era antes. Então, nós tivemos uma adolescência, uma juventude bem legal entre amigos, e isso foi muito saudável para nós. E por isso que a gente está aqui, para a gente passar para vocês. Curtam mesmo, estejam juntos com jovens, estejam juntos porque quando você se afasta, você acaba perdendo a tua faixa etária, você acaba perdendo algumas coisas importantes, né? Procrastinando a fase que você está vivendo, né? O que a gente quer hoje passar para vocês é que a gente precisa viver a fase que você está vivendo, nem adiantar e nem atrasar, porque isso tudo atrapalha na nossa vida. Em 1 Coríntios 7, Paulo diz ali acerca do casamento, mas ele diz ali em 1 Coríntios 7, a gente estava conversando e Paulo não casou, Paulo se dedicou à obra. E daí ele disse assim no versículo 7: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Então ele orienta ali que quem pode
se dedique somente a Deus, porque Deus é a nossa prioridade. Mas quem não consegue vencer ali o seu corpo, né, que precisa de alguém, acha que vai ser mais forte com alguém, então que você procure em Deus essa pessoa, esse seu auxílio, essa sua parte que falta. Para encerrar essa parte do solteiro, uma coisa que a gente sempre conversou desde que a gente virou líder de jovem, e pode ser que vocês até falem assim, lá vem a pastora Sil com as suas... como é que eles falam? Broncas. Com as minhas broncas. Mas o que a gente nota, que todo mundo ora antes de namorar, mas só que na nossa análise que a gente viu, acompanhou alguns relacionamentos, vocês oram na época errada. Vocês oram, mas vocês já estão assim, levando a pessoa para casa, já estão conversando um tete ali, rolando uma mão. Gente, isso daí pra mim já é quase que o começo do namoro. Então, eu acredito assim, você tem que orar quando a pessoa já tá na sua cabeça, já tá indo pro seu coração, antes da pessoa saber, sabe? Tem que ser uma uma intimidade tua com Deus, que só Ele saiba. Por quê? Porque é muito fácil daí a gente ser enganado, né? Vamos supor, vou usar agora das meninas. Se ele fizer isso, ele é o homem de Deus pra minha vida. Mas, querida, às vezes ele já sabe daquele desejo, porque você não tá contando só pra Deus isso, mas você tá contando pra suas amigas, pra fulano, ou até às vezes ele mesmo já sabe porque ele te conhece, ou sabe? Então, assim, repense nesse tempo de oração antes do namoro. Ore antes mesmo de namorar, não quando você já tá perto da pessoa, né? Porque o nosso coração é enganoso também. É bem enganoso. O nosso coração é enganoso, ele vê pela aparência, e nem tudo que é aquilo que você vê, né, é aquilo mesmo, né? E não é pra você, não tá no tempo certo. E também a fase que você vai desenvolver mais o seu dom, o seu talento, é na juventude. Sim. Onde você tem tempo, onde você você não tem responsabilidade assim com uma pessoa. Eu lembro que quando a fase mais que a gente se desenvolveu em música, né, falando aqui, nós podíamos ensaiar a tarde inteira, domingo, a gente ia de manhã, de tarde e noite, que não tinha responsabilidade assim com outra pessoa. Então cada fase tem a sua fase, então usufrua essa. E o apóstolo fala para os solteiros que cuidem da casa do Senhor. Então você que é solteiro, você tem a responsabilidade de cuidar da casa do Senhor, de vir trabalhar, de ocupar a sua mente. A gente vê que jovens desocupados, eles começam a fazer muitas coisas que não convém. Então você ocupe a sua cabeça na casa do Senhor, porque tem muitas coisas para você fazer. Sim. Então agora a gente vai entrar ali na parte do namoro. Então, uma das primeiras perguntas que sempre falam pra gente: qual é a idade que você pode namorar? Gente, é uma pergunta assim que é muito relativa. Relativa por quê? Porque cada um tem um contexto de vida. Se eu contar a minha história do Misa pra vocês, que não vai ser o caso hoje, mas assim, a gente começou a namorar cedo pro histórico de hoje em dia. Mas graças a Deus deu certo, estamos casados, tudo certo. Mas assim, hoje, analisando nossos jovens, quem a gente convive, eu acredito que você tem que aproveitar bem essa solteirice, assim, deixar pelo menos você, sabe, pensar na sua profissão, nos seus estudos, porque o que a gente sabe que o namoro é o preparamento para o casamento. Aí agora vamos colocar assim, uma pessoa de 15 anos, você trabalha, que você já possa pensar assim, pô, daqui 3 anos eu vou casar e vou sustentar uma casa, eu tenho responsabilidade de ter uma família. Então você tem que começar a se perguntar assim, se com essa idade,
eu vou ter um tempo hábil para mim programar tudo que tem que acontecer do namoro até o casamento. Porque o cristão namora para se casar. Então você não pode falar assim, eu vou namorar milhares. Não se engane. Essa não é a vida do cristão. O certo seria a gente namorar uma pessoa e se casar. Claro que às vezes não dá certo. Então por isso que a gente busca no Senhor, que Ele aprove primeiro essa pessoa. Para que você não se frustre, para que você não venha ser mais uma pessoa frustrada. Relacionamento traz frustração. Então, a idade para namorar, eu acho que assim, você tem que conversar com seus pais, que são a autoridade maior aqui na terra sobre você, e você vê o contexto da sua vida, né? Eu creio que todo relacionamento ele tem que haver uma intenção, né? Não apenas uma intenção, mas atrás dessa intenção você tem que pensar numa responsabilidade daquilo. Eu estava até falando com a Silvia e falando que uma das palavras que me marcou, assim, quando eu estava conversando com o pastor Walter, assim, uma palavra muito forte, que é defraudar. Essa palavra, defraudar é você tirar algo de alguém a qual você não consegue repor mais isso, né? Eu tiro algo, né, da pastora Silvia, a qual eu não consigo repor nela. E falando de sentimento eu tô falando, porque é muito sério você machucar alguém ou você sair machucado, você vai levar aquilo ali pro resto da sua vida. É algo muito sério. Então por isso, pense bem, ore ao Senhor antes, porque o Senhor ele prepara, ele prepara. Então tudo nas nossas vidas, eu tenho visto isso no nosso casamento, desde lá do início, né, desde o nosso namoro, assim, Deus ele tem um cuidado especial. E uma coisa que eu falo para os jovens: coloca na sua oração, coloca a cor, coloca cores, cara, você tem que dar nomes àquilo, porque Deus, ele é um Deus de detalhes, não é? Eu sempre falei que queria uma mulher linda, baixinha, pior que eu gosto, né? Baixinha, né? E assim, Deus, ele foi maravilhoso comigo. E assim, tudo que eu vejo na Silvia, eu vejo assim, poxa vida, Deus, não podia ser melhor, né? Mas assim, o Senhor ele tem o melhor para você. Mas se você se apressar, consequentemente você pode cair do cavalo, né? E você pode atrasar o processo, né, da felicidade em você. E eu tinha um amigo que ele falou assim para mim mesmo, ele tipo separou, e ele falou assim mesmo: não foi Deus que preparou ela para mim, porque fui eu que escolhi ela. Então eu não questiono Deus porque acabou o meu casamento, mas agora eu entendo porque eu me precipitei, eu queria casar, eu vi os outros casando, e todo mundo casando e eu ficando para trás, eu fui e me precipitei. Então ele, naquela euforia, né, de todo mundo, todos os amigos ali arrumando namorado, mas eu creio que Deus ele escuta as nossas orações, mas você tem que estar alinhado o teu coração com dele. Amém. E é muito importante ter a aprovação dos pais. Eu sei que às vezes a gente jovem acha que já sabe de tudo, mas assim, é muito importante ter a aprovação do seu pai e da sua mãe. Eles já passaram por aquilo que você está passando e eles são... a Bíblia diz que a gente tem que honrar o pai e a mãe, e eu tenho por experiência própria. Eu fui pedida em namoro uma vez antes do Misa, e não era um menino cristão, mas ele era de uma família boa, ele era um menino bom. Eu não sabia disso. Ai, sabia sim. Sabia não. Sabia sim. Ai, quero ver o que eles cortaram. E daí eu fui pedir orientação pro meu pai e pra minha mãe. Minha mãe e meu pai. Meu pai falou assim, não, que ele não era
do mesmo âmbito que a gente, então eles não achavam que ia dar certo. E eu ouvi meu pai e obedeci ele. E graças a Deus que eu obedeci ele, porque logo em seguida, meses depois, eu encontrei o Misa. Eu podia ter perdido o homem da minha vida. Então não se apresse e fique atento, porque eu não vou falar que o inimigo vai te apresentar, não. Nós mesmos, a gente se engana aos nossos olhos. Às vezes a gente tá tão focado, já prestou atenção que quando a gente tá focado, a gente não abre os olhos e não vê o que está ao nosso redor. Então você foca tanto que qualquer coisa que te aparecer, você vai querer abraçar. Então eu acho que assim, você tem que... Eu sei que é difícil, que a gente quando é jovem é ansioso, acha que Jesus tá voltando, eu não vou conseguir fazer nada. Não, não é assim. Tudo tem seu tempo e vai dar certo. Eu achava que Jesus ia voltar antes de eu casar. E ó, já casei, tive 2 filhas e tamo aí. Assim, espero que ele volte. Mas até as meninas fazer 15 anos, né? Mas assim, eu acredito que você tem que esperar no Senhor, que ele vai te dar o melhor. O que eu separei aqui é algumas características que você tem que ver no homem que você queira para a vida inteira e umas características que você queira para uma mulher para a vida inteira. Vou começar pelo homem, você complementa, tá, amor? Sim. Eu acredito que para um homem ser o seu futuro namorado, ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas, ter um coração segundo o coração de Deus, respeitar o seu pai, sua mãe. Gente, tem que trabalhar, tem que pensar no futuro. Assim, eu sei que o homem é bem menos sonhador que uma mulher, mas ele tem que ter sonhos. Imagina você conviver com alguém a vida inteira que pra ele, tá bom, tipo, vamos viver. Meu, que perspectiva de vida que você vai ter. É o homem que te leva, é o homem que te impulsiona. Então assim, se ele não foi um pouco sonhador, como é que você vai conquistar os seus sonhos? Então assim, eu acredito que o homem tem que te trazer alimento espiritual e físico. Então ele tem que sonhar com Deus e com a terra também, com as coisas que a terra nos dão. Então eu acredito que você tem que buscar isso em Deus, no homem. Comece a olhar se essa pessoa que você quer, que você tem olhado, tem características que agradam a Deus. E uma mulher que é segundo o coração de Deus, assim, é uma mulher que também que agrade a Deus, que busca a Deus, uma mulher que honre seus pais, uma mulher que que ela goste, que ela se cuide, se importe com ela mesma, porque uma mulher tem que se importar primeiro com ela para se importar com os outros. Ela que vai cuidar da sua casa, ela que vai cuidar de você. Então imagina se você escolhe uma menina que não escova os dentes, não penteia o cabelo. Meu amigo, se ela não faz isso solteira, imagina o que ela vai fazer casada, né? Vamos só ir abrindo aí. É uma menina, tá? Eu não gosto de cozinhar, mas eu tenho que fazer pelo menos um miojo, porque num dia não vai ter o iFood. Olha aí a quarentena nos ensinando que, né? Às vezes as coisas vão estar todas fechadas. E aí, minha amiga? Você vai conseguir alimentar o seu marido, porque ele traz o alimento. E quem faz o alimento é a mulher. Não que o homem não possa fazer, mas, né? Cada um tem a sua função e assim os dois se completam. Então, o namoro, você tem que começar a ver esses detalhes que lá na frente podem fazer toda a diferença. Sim. Falando, né, para os meninos aí, o que eles têm que buscar em uma mulher. Eu creio que o caráter, como você já falou, você olhar o caráter dela e ver o que né, como ela trata os seus pais, isso que eu já ia falar também. E assim, ver se os sonhos dos dois se completam. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu não guardava dinheiro, né? Eu tinha essa defasagem, eu pegava dinheiro e não conseguia ver dinheiro, gastava, nossa, não via dinheiro. E daí a gente conversando, a Silvia assim falou: não, amor, vamos fazer isso. E algo bem legal que eu lembro que a gente começou a fazer um cofrinho, né?
com as moedinhas. Eu dei um presente para ela e eu nem vi que era um cofrinho, na verdade. Daí depois que eu tinha comprado, que eu fui ver, era 2 bonequinhos assim, que juntos eles formavam um coraçãozinho. E daí depois que a gente foi ver que era um cofrinho, falei, nossa, amor, isso aí é um presente com propósito, né? E a gente começou já juntar aquelas moedinhas, e foi com aquelas moedinhas que nós compramos as nossas alianças, né? Foi bem legal. E assim, muitas outras coisas, o que ela vai acrescentar para você. Eu vejo assim que muitos jovens, eles correm atrás muito da beleza, tal. Cara, é importante sim, mas não se apegue muito a isso. Vê o conteúdo, converse com ela e vê o que está saindo da boca dessa pessoa, porque às vezes você vai cair do cavalo. Então Deus tem o melhor para você. Amém. E uma última pergunta que a maioria tem curiosidade, assim, às vezes tem muita vergonha de perguntar, é sobre o sexo no namoro. E quem é cristão sabe que o sexo foi feito para ser realizado só no casamento. O namoro de um cristão não tem relação íntima, né? A relação íntima foi criada por Deus para selar o casamento. Então, 0 sexo. Se você pretende se relacionar, você vai ter que esperar em Deus, fazer tudo certinho e usufruir na hora certa daquilo que Deus deixou. O sexo fora do casamento traz ruínas para sua vida. Assim, para quem não sabe, quando você se relaciona intimamente com uma pessoa, você une as almas dessa pessoa. E aquilo que eu tenho, eu passo pro Misa, e o que o Misa tem, ele passa para mim. Então, toda vez que você tem uma intimidade com uma pessoa, você vai pegando coisas dessa pessoa e agregando na sua vida, que vão te trazendo marcas e vão te trazendo feridas. Então, por isso que Deus foi muito certo no que Ele fez, que Ele deixou isso como um presente pro casamento. Então... E tem um versículo que eu anotei aqui que fala isso, em 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 5. Diz assim, ó: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então a gente tem um trilho, né? Por isso que muitas famílias, por isso que você olha que tem muitos filhos que não têm pais, né? E por quê? Porque vão quebrando princípios atrás de princípios. E eu estava lembrando agora aqui de uma história lá atrás, lá em Gênesis, fala que Abraão, foi ele que escolheu a Rebeca para... Não foi Abraão, mas ele mandou um servo dele e lá do outro lado, lá na parentela de Abraão, porque Abraão falou assim que ele não queria que Isaac casasse com as mulheres ali do meio deles. Ele falou que ele queria que fosse uma mulher que era, né, do parentesco de Abraão. E como eles estavam longe, Abraão fez esse servo prometer, porque Abraão já era velho e já era de idade avançada, e falou assim que queria que esse servo fosse lá e escolhesse uma mulher. E teve toda uma história assim bem interessante, e assim e a Rebeca foi escolhida. E assim, você falando sobre pais, assim, é muito interessante. Você vê a preocupação de Abraão para ele escolher uma esposa para Isaac. Então, até a gente fala, né, que se você procurar aqui, a Bíblia não fala sobre namoro cristão, mas fala sobre, né, sobre relacionamento, né, já vai direto já na veia, já, porque você abre muita brecha, né,
Então, nós cristãos, nós temos a responsabilidade, porque a família, ela é algo que foi criado por Deus. Então, é uma instituição mais antiga que foi criado, né, lá no início. Então, eu quando falo de família, eu me encho de temor, assim, porque é algo muito sério quando você fala sobre família, quando você fala sobre casamento. E é o próximo tópico nosso, né, que é sobre casamento. Eu creio que o Senhor ama, né, ver duas pessoas diferentes ali se unindo em um só propósito, para que ali, né, sejam gerados sonhos juntos, né? Eu acho que isso que é o propósito do casamento em si. Sim. Galera, então por hoje a gente vai ficando por aqui, porque é um assunto bem extenso. A gente podia falar muito mais coisas para vocês. Então a gente vai no próximo vídeo falar de outros assuntos. Então fique ligadinho. Vai ter algumas novidades, fiquem ligados aí nas redes sociais das nossas redes, tá? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Bem.